Você citou o Jonathan Robert, ele que é um desfalque importante aí para o Eduardo Batista, né? Não joga já nesse próximo jogo. Tem dois nomes importantes que podem ficar de fora. O Jonathan Robert já está confirmado, inclusive o Enio trouxe a informação, o Enio Bis da sua maior informação, que a lesão é de grau 2 na coxa direita do Jonathan Robert, na posterior. Ele foi substituído no segundo tempo deste confronto contra o Atlético. E a outra baixa que pode ter é o goleiro Alisson. O Alisson ele sentiu... falou com o pessoal ali, preparador de goleiros e tal. O Ayrton, que é o goleiro reserva, até aqueceu, mas não precisou entrar. O Alisson terminou aí o jogo. Só que o Alisson não participou dos treinos de ontem e anteontem. Então, muito provável ele seja desfalque para o confronto contra o Goiás. E o Eduardo vai ter que promover a estreia aí do Ayrton, que é um reforço que chegou nessa janela de transferências. O Jonathan Robert, inclusive, vi ele ontem no CT do Criciúma. Ontem foi o último treino aqui em Santa Catarina. Ele não estava nem com roupa de treino, Susan. Estava lá observando os companheiros treinarem, enfim. Provavelmente havia chego ali para fazer algum trabalho com a equipe médica do clube, passar por exames, até porque foi ontem à tarde que saiu essa informação da lesão de grau 2 aí do Jonathan Robert. Então, muito pequena a chance dele ser relacionado, descartado, né? Vou dizer aqui o Jonathan Robert, e a chance do Alisson também de ficar de fora aí desse confronto contra o Goiás. Eneiro, eu vou te convidar então para a gente dar uma olhadinha no campinho, na possível escalação de Eduardo Batista para essa partida contra o Goiás. Vamos acompanhar então na tela. Temos aí o Ayrton, né, que é uma possibilidade no gol, como o próprio Rafael Niero falou a respeito do Alisson, que pode não entrar. Temos Bruno Alves, Rodrigo, César Martins, Jean Irmer, Eduardo, Marcinho e também Marcelo Hermers, Otero, Vagninho e Felipe Mateus. É uma equipe que entra aí com potencial de vitória, Rafael Niero? Podemos contar com isso? Ah, sim, dá para esperar sim uma vitória. Até porque o time, Suza, ele tem evoluído muito, evoluiu muito do Campeonato Catarinense para esse início de Série B. O que está faltando? Alguém que coloque a bola para dentro do gol. Porque você viu, mais de 30 chances e apenas um gol, e foi de pênalti nesse confronto contra o Atlético. Inclusive, essa possível escalação aí tem poucas mudanças do time que entrou em campo contra o Náutico na primeira rodada. O Nicolas saindo, o Vagninho entrando nessa função de 9 e o Felipe Mateus entrando no lugar do Jonathan Robert, que está lesionado. Então, poucas mexidas em relação ao confronto contra o Náutico, até porque contra o Atlético no jogo que teve em casa, o Eduardo Batista, podemos dizer que ele surpreendeu a todos, Susan. No dia antes, ele fez o treino aberto para a imprensa, a gente observou, até a gente comentou por aqui, né, nos bastidores, eu acho que ele está querendo fazer uma pegadinha, porque esse time é muito ofensivo para ir para o jogo. E não, realmente ele colocou aquele time em campo, tirou o Jean Irmer da escalação, colocou o Felipe Mateus, que é um jogador um pouco mais ofensivo, trouxe o Vagninho para a ala direita e colocou o Nicolas no ataque, então criou muitas chances, porém o Criciúma não conseguiu converter em gols, né? E agora eu acho que ele vai segurar um pouquinho mais o time para esse confronto fora de casa contra o Goiás. Até porque ele não vai poder contar, Susan, com alguns atletas importantes, mas ele vai ter o retorno aí do Gui Lobo e do Sandri. Não ficaria surpreso se o Gui Lobo aparecesse nessa escalação aí, até porque no jogo treino que teve contra o Sub-20, o Gui Lobo fez 2 gols e sofreu o pênalti por terceiro gol que foi convertido pelo Romarinho. São opções aí para o técnico Eduardo Batista. A gente vai dar uma olhadinha então nos palpites, no nosso palpitômetro Sicredi do nosso time aqui, opinando sobre essa partida. Todo mundo está indo no empate. 1-1, meu palpite, assim como o Cláudio Caticati 1-1, o Sérgio Badá 1-1. Já do outro lado, o Drica Evarini aposta no 2-2, Kaká Oliveira também 2-2 e Rafael Niero também apostando em 1-1, Goiás e Criciúma. Meninos, vamos ficar no empate, no equilíbrio nessa partida? Pois é, o Goiás jogando em casa, né? Um jogo difícil aí para o Criciúma, e o Criciúma tem tido bom desempenho, não teve efetividade no último jogo, né? Mas tem condição de trazer esse ponto lá. Eu gosto da escalação do Criciúma ali do ataque. Felipe Mateus, jogador interessantíssimo aqui para o nosso futebol. O sistema com 3 zagueiros que o Eduardo Batista adota, eu acho que é relevante, eu acho que é importante do modelo que o Criciúma tem adotado com ele. É um dos times que para mim é favorito, tem time para subir. E eu acho que eu apostaria no empate também. Até porque o Criciúma me quebrou no meio de semana, né? Postei no Tigre, empatou com o Atlético. Pô, cara, quebrou a casa. O Niero quebrou minha casa.
Quebrou a banca. E Sérgio Badá, todo mundo aqui opinando no empate, você também, né? Vai no empate aí entre Goiás e Criciúma? Vou no empate 1-1, jogar lá contra o Goiás não é fácil, mas o Criciúma tem um bom time. Eu até vi um pouco do jogo contra o Atlético. O Atlético tem um centroavante, um atacante, Ronaldo Tavares, eu acho que fez o gol, né? Que baita jogador, e não é de hoje. A gente acompanha, vê o seu Cláudio, quando tá na B a gente acompanhava, jogou contra... Mas daí ninguém vê, né, cara? Ninguém olha. Aí tem muito bons jogadores por aí, inclusive na Série B, que podem ser aproveitados, né? Mas eu acho que um empate 1-1 hoje, nesse jogo contra o Goiás, já é um bom resultado aí pro Criciúma. Tá aí. O Ronaldo Tavares, que o Badá falou agora, ele é português, não é brasileiro, tá? Isso. Ano passado fez 1 ou 2 gols no Avaí, quando o Avaí tomou 4-0 lá do Atlético, lá em Minas Gerais. Atacante muito bom e é pra ficar de olho. Como o Badá falou, é um jogador pra ficar de olho. Centroavante, camisa 9, clássico. Então a gente pode dizer que o Badá está de olho na Série B. Quero saber se ele vai estar de olho na Série C, que é o que a gente fala agora a respeito do Barra. Hoje começa a Série C do Campeonato Brasileiro para o Barra e a comissão técnica do Pescador tem uma boa notícia. O volante Natan foi liberado pelo departamento médico para começar a transição. O Cacá Oliveira bateu um papo com o jogador e traz os detalhes pra gente, olha só. Ídolo segue assistindo ao treino de longe. Com um aparelho de monitoramento no pulso, a tecnologia mede o sono, as atividades físicas e ajuda na recuperação de uma grave lesão. Natan ainda não jogou em 2026 e a cada dia ele se esforça mais para voltar a fazer o que ama. É a minha primeira lesão séria assim, que eu tive na minha carreira, assim, cara. É bem difícil, sabe? Você tá ali e não poder ajudar. Eu sou um cara que gosto muito de estar envolvido, estar inserido, e você ficar no DM assim, é bastante difícil para um atleta. Assim, vendo as conquistas agora do pessoal, tipo assim, fico muito feliz, mas eu queria estar mais inserido, queria estar atuando, queria estar ajudando de uma forma. Sei que ajudei de alguma forma, né, fora de campo, mas o mais importante assim, eu acho que é estar inteiro, ter saúde para estar fazendo aquilo que ama. Natan teve uma lombalgia decorrente de uma fratura na coluna no jogo com o Cascavel, no primeiro mata-mata da Série D do ano passado. A situação foi se agravando. Mesmo assim, Natan jogou todas as partidas até a final, além de fazer o gol do acesso. Quando acabou a temporada, ele precisou cuidar da lesão. Aqui a gente tem um investimento muito importante em estrutura tanto física como também de material humano, né? Nós temos protocolos rígidos, nós temos também fisioterapia regenerativa que acelera o processo de lesões que são comuns no futebol, né? Nos últimos 6 meses, Natan esteve no departamento médico e fazendo fisioterapia. Na semana passada, ele foi liberado para trabalhar aqui na academia, fortalecimento muscular. Mas o grande desejo do volante do Barra é voltar a trabalhar lá, com o grupo, treinamentos e voltar a jogar. Na semana que vem existe a expectativa do Natan voltar a trabalhar com bola. A previsão é semana que vem, tudo está correndo bem, ele está evoluindo muito bem também nesse processo. Ele agora está no trabalho mais de recuperação de força, de mobilidade, mas a tendência é que semana que vem ele já comece com bola. Como é que está o Natan hoje? O Natan hoje está bastante alegre, venho para cá sorrindo, coloco um louvor no carro ali, venho escutando as alturas, até passei ali para dar uma carona ao Henrique. O Henrique falou que eu estava bastante alegre. Eu falei, Henrique, passei 3 meses no DM, cara, e voltei agora, é motivo de muita alegria. Bacana essa felicidade do jogador de retornar à sua profissão, né, e voltar a campo depois de ter passado por uma fase difícil no departamento médico. E a gente segue falando de Série C. Quem também estreia pela competição é o Brusque, hoje na terceirona. O quadricolor recebe o Caxias na Arena Simon. E a repórter Maria Macedo chega direto do palco da partida com todas as informações desse jogo. Boa tarde, Maria.
Oi, Susan, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos acompanhando aqui no Clube da Bola. Pois é, o Brusque estreia aqui na Arena Simon, recebe o Caxias para essa estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Brusque que teve essa intertemporada desde a desclassificação no Catarinense e inclusive o time conseguiu reforçar um pouco o elenco. Foram 8 novas peças aqui em diversos setores do campo, seja de zagueiro, meio-campista e até centroavante. Claro, teve algumas perdas também, né? Logo depois do Catarinense, mas teve esses novos jogadores e agora a gente analisa, né, como é que vai comportar o técnico Iguan Galhões, como é que ele vai organizar o time para essas próximas rodadas da Série C do Brasileiro. Uma peça importante no Catarinense que não vai estar presente para essa estreia nem nos próximos jogos é o Clinton, atacante, ele que passou por uma cirurgia e está em recuperação. A gente vai seguindo, analisando, né, como é que vai se portar aí o time do Brusque, mas hoje então, daqui a pouco às 6 da tarde aqui na Arena Simon, a bola rola para Brusque e Caxias nessa estreia da Série C do Brasileiro. E eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maria, pelas informações. E quem também estreia na Série C é o Figueirense, mas aí a expectativa é para segunda-feira contra o Ipiranga, estreia na Série C. A partida será contra o Ipiranga fora de casa e o técnico Márcio Zanardi conversou aí com a imprensa ao longo da semana sobre a preparação do time para o confronto e também sobre a estratégia para essa temporada. Olha só. Enquanto a bola não rola, hora de projetar o que vem pela frente. A Série C é um campeonato muito duro, é um campeonato que você precisa competir demais, mas você precisa sustentar o jogo todo. Então essa é a estratégia que nós estamos construindo e espero que dê certo. Série C do Campeonato Brasileiro. A obsessão alvinegra em busca de dias melhores. Nós estamos fazendo uma transformação, uma mudança para que a gente possa tirar o clube dessa situação e nós vamos tirar. Foram 2 semanas de preparação, com chegadas e saídas, um Figueirense renovado para o principal objetivo da temporada. Foi muito bom você ter 2 semanas importantes para a gente trabalhar a parte física, a parte tática. A gente está conseguindo evoluir muito o que a gente quer na parte ofensiva, corrigindo bastante a parte defensiva. Os jogadores estão entendendo o que nós estamos trabalhando. O primeiro desafio do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro está marcado para essa segunda-feira contra o Ipiranga em Erechim, no Rio Grande do Sul. Serão 19 rodadas em busca de uma vaga na segunda fase. A gente vai lá para buscar, para pontuar e o nosso objetivo é classificar entre os 8. Às vésperas de mais uma estreia, um novo recomeço. Para dessa vez fechar o ano com chave de ouro. Tá aí, Jorge Júnior, você acompanhou inclusive essa coletiva com o Márcio Zanardi. Ele tá com um desafio bem grande, né? Vencer 10 jogos, abrir com 30 pontos e conseguir uma classificação. Olhando ali o que vocês percebem do elenco, isso é possível pro Figueirense? É difícil. Possível mas é difícil. Ele projetou essas 10 vitórias em 19 rodadas, né? Muita coisa, são muitos jogos. E ele projetou já não perder, não falou em vencer, mas falou não perder o jogo de segunda-feira contra o Ipiranga lá em Erechim. Ele tem 14 jogadores novos para o time. São 13 contratações e a volta do Lucas Dias. Então são 14 jogadores. E são 10 que estão treinando em separado. 2 já saíram. O Mascarenhas e o Wesley Costa, que vai jogar agora no Asa de Arapiraca. Então o time do Figueirense é completamente novo. Observando o treino, dessa semana ele deixou a gente acompanhar o treino da terça-feira, que ele fez movimentações. O atacante galego que chegou agora parece que tem condição de começar já a partida como titular. O Igor Bolt vai disputar a posição com ele. Ele falou muito bem do Jean Gabriel, que é o meia, o camisa 10, que o torcedor sempre pediu de volta no Figueirense, que veio por empréstimo do Curitiba, um jogador que estava jogando Série A e agora aceitou essa proposta da Série C do Figueirense para tentar ganhar minutagem, ganhar mais espaço. Então vai ser uma batalha muito grande do Figueirense nessa primeira fase da Série C, nesses 19 jogos. Eu espero que comece com um pé direito, conseguindo um bom resultado lá em Erechim, e depois vai ser jogo a jogo. E vai ser assim, ele falou nas outras coletivas que o trabalho dele é assim, é jogo a jogo, não faz projeção de, em 10 rodadas temos que somar tantos pontos. É jogo a jogo. Ele falou em 30 pontos são 10 vitórias, ou 9 vitórias e 3 empates, ou 8 vitórias e 6 empates. É muita coisa. Mas vamos ver como vai ser o desenrolar do Figueirense na Série C. Dessa vez, diferente de outras, ele foi
não foi só sucinto nas respostas, ele falou bastante com a gente. Então já foi até um ponto positivo, digamos assim, para essa largada na Série C. Deu espaço aí para a equipe, né, conversar e trazer mais informações também a respeito do elenco. Isso porque, Cláudia, a gente até destacou ao longo da semana a questão das idades, né? A redução de idades ali entre 25 e 27 anos, saiu do 33, que era uma média. E aí a gente tem um elenco mais equilibrado. Ele mesmo pontuou isso, que ele quer mesclar a galera mais jovem com o pessoal mais experiente, né? Exatamente. Ele falou, né, que de uma média de idade de 33,9 baixou para 26,2. Mas apesar de ser uma equipe mais jovem, é uma equipe mais cascuda no sentido de ser uma equipe mais física, mais dentro da característica da Série C. Agora começou mal o ano, teve uma participação vexatória no Campeonato Estadual, ele teve 2 semanas para trabalhar, ainda é pouco para encaixe de um time. A gente vai começar a ver a partir do Ipiranga, que é um time totalmente novo que está aí, e o Emerson Galego deve estrear na segunda-feira. A gente vai poder acompanhar ao longo dos jogos. Por enquanto é muito cedo para avaliar, mas é um time, entre aspas, aí, em tese, mais cascudo para ele ter um início de Série C melhor. Ó, e tem participação do WhatsApp, pessoal participando bastante do Clube da Bola de hoje. Vamos dar uma olhadinha, então, nas mensagens. Avaí tem que contratar para dar sequência na Série B. Começou bem, mas o Penha faz muita falta e o João Lucas não tem que jogar mais. Tá aí a opinião do Mauro a respeito. Perdão, João Lucas tem que jogar mais. Ele está pedindo aí mais Jean Lucas, né? Jean Lucas, o Mauro. Próxima mensagem, então, levar o Neymar para a Copa é menosprezar o esforço e dedicação dos outros convocados. Tá aí a opinião do Emerson Júnior a respeito do Neymar. Jonas Furquim falou que, como conhecedor de futebol, acho que o Neymar vai para a Copa. Neymar joga melhor do que muitos daqueles que estão na seleção brasileira hoje. Tá aí a opinião do Jonas, quer o Neymar na Copa do Mundo. Boa tarde, amigos. É muito importante o Avaí ganhar hoje, criar gordurinha. A Série B é longa. Para o Criciúma, faltou um pontinho. A opinião do Aldrer. Aldroé. É um amigo, o nome da mídia. Boa tarde, Susan. Em uma seleção que ainda tem Casemiro, Neymar tem espaço sim, até com uma perna só. Tá aí a opinião do Betinho. Temos opiniões bem diversas. Betinho do kitesurf ali. Opiniões bem diversas a respeito da Copa do Mundo, a respeito do Neymar. Muita gente quer, muita gente não quer. A gente segue acompanhando. E olha só, a Drica Varini está ao vivo com a gente. A gente vai direto para Joinville agora, porque daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, o Jack recebe o São Luís pela primeira rodada da Série D. Mais uma estreia aí catarinense. Drica Varini, conta pra gente como está a expectativa e a preparação para essa partida. Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde aos colegas e todos que nos assistem no Clube da Bola. Grandes expectativas, né? Já que o Joinville coloca todas as fichas nessa Série D e precisa ir muito bem, avançar pelo menos até a terceira fase para garantir calendário em 2027 e não tornar o ano que vem um ano ainda mais difícil, já que já vai ser complicado porque vai jogar a Série B do Campeonato Catarinense. Com relação à preparação, ela teve aí mais ou menos um mês, desde aquela eliminação contra o São Bernardo na Copa do Brasil, até agora a estreia do Joinville hoje contra o São Luís, como você falou, daqui a pouquinho às 4 horas. Mas foi uma preparação que ela veio acontecendo aos poucos, até porque o Joinville sofreu uma grande reformulação. Foram 10 contratados para essa Série D e vários jogadores que deixaram o clube logo depois do Campeonato Catarinense e depois da eliminação também na Copa do Brasil. Então é um novo Joinville, de fato, para essa Série D do Campeonato Brasileiro, que mantém o Serginho Braga no comando técnico. O Serginho que assumiu ali já na reta final do Campeonato Catarinense, quando o Joinville, inclusive, tinha chances mínimas de escapar do rebaixamento. Conseguiu fazer o time avançar de fase na Copa do Brasil e foi mantido no comando técnico para essa Série D, um comando técnico que é joinvilense, ele que é daqui, e ele falou muito durante a semana, Susan, a respeito do equilíbrio que ele quer nesse time, um equilíbrio que a gente já viu quando ele assumiu o time, né? Depois que ele assumiu o time, a gente já percebeu um time um pouco mais organizado, tecnicamente muito limitado, mas mais organizado do que a gente tinha visto tanto com o Leandro Senna como o Christian de Souza. Então o Serginho traz para esse Joinville um pouco mais de equilíbrio, é o que ele promete. Durante a preparação, o Joinville fez 2 jogos treinos, um deles contra o Barra, acabou vencendo por 2-1, então dá uma expectativa para a torcida, mas com relação aos treinos, a gente não conseguiu, inclusive, assistir nenhum. Todos os treinos do Joinville foram fechados
para essa estreia na Série D. O que a gente tem por base é justamente esse jogo treino contra o Barra, e naquela ocasião o Joinville jogou com um time mais leve, um time mais solto, para fazer com que o setor ofensivo seja mais eficiente do que foi nas últimas competições, já que o Joinville vem com problemas no ataque desde a Série D do ano passado. A tendência é que o Jack entre em campo com um 4-3-3, colocando jogadores mais leves, tanto nas pontas lá no ataque, como também aí para fazer a função do centroavante. Essa é a expectativa. Outra expectativa é com relação à arquibancada, porque a torcida organizada havia deixado a arquibancada e emitido uma nota oficial que só voltaria para a Arena Joinville com a renúncia do presidente D'Artagnan de Oliveira, ele que está licenciado, pegou 30 dias, depois estendeu por mais 30 dias, mas a organizada nessa semana decidiu por votação voltar para a arquibancada para apoiar o time nessa Série D, então estará presente daqui a pouquinho aqui na Arena Joinville. Já que estreia contra o São Luís, um adversário que já conhece em outras Série Ds, inclusive a do ano passado, depois faz 2 jogos fora, contra o Guarani em Bagé e contra o Cianorte, que foi o algoz da Série D do ano passado, o time que eliminou o Joinville. Expectativa de a gente ver um time, pelo menos, né, Suzan, mais organizado, com um pouquinho mais de vontade do que a gente viu no Campeonato Catarinense, já que acabou sendo rebaixado no estadual, e a gente traz todos os detalhes dessa estreia na semana que vem. Volto com você. Obrigada, Drica. Torcemos por isso, torcemos pelo bom desempenho dos nossos catarinenses. Bom trabalho para vocês aí. E ainda falando de Série D, quem também estreia hoje é o Blumenau. A equipe enfrenta o São José do Rio Grande do Sul fora de casa daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde. O Emerson Luiz chega com a gente trazendo os detalhes desse jogo. Boa tarde, Emerson. Olá, tudo bem, Suzan? Boa tarde a você, boa tarde aos demais colegas, a todos ligados aqui no Clube da Bola. São 15 contratações, 11 remanescentes da Copa Santa Catarina do ano passado, que deu ao BEC a volta a uma competição nacional 28 anos depois. Esse Blumenau nunca participou da Série D, é inédito. Lá em 1998, a sua presença em campo foi na Série C, porque não existia ainda a 4ª Divisão Nacional. Por isso há uma expectativa muito grande para essa estreia de daqui a pouco às 5 horas da tarde, na grama sintética do estádio do São José, lá em Porto Alegre. O BEC tem um objetivo bem claro nessa Série D, é permanecê-la para o ano que vem. Mas para isso terá, primeiro, de passar de fase e vencer o mata-mata para estar na 3ª etapa e automaticamente se manter em 2027 na 4ª Divisão Nacional. Porque o planejamento, o maior objetivo do ano é a Série B, que começa daqui a pouco também. Dia 22, a estreia contra o Tubarão aqui no estádio do SESI. Só um time vai subir e essa é a meta do BEC para 2026. Um abraço a você, Suzan. Um abraço a todos que estão ligados aqui no Clube da Bola. Obrigada, Emerson, pelas informações. A meta é de Santa Catarina, né? Que os times, de fato, subam, tenham acesso e tenham um bom desempenho nas competições em que estão. E amanhã tem mais um catarinense em campo pela 4ª Divisão. O Marcílio Dias encara o São Joséense no Gigantão das Avenidas. E o Cacá Oliveira foi bater um papo com o novo artilheiro do Marinheiro. Vamos conferir. A qualidade para fazer embaixadinha mostra um jogador feliz, habilidoso e confiante. Manuel, centroavante, de Casa Nova, chega para ajudar o Marcílio na competição em que ele já marcou 35 gols em 79 jogos. O segundo maior artilheiro da Série D é do Marcílio. Faro de gol, né? Tá sempre ali oportunista, esperando uma bolinha sobrar ali, né? Procurar o gol, tô sempre ali perto ali para poder fazer os gols. E o que a Série D representa aí na tua carreira? Você que é um dos maiores artilheiros da competição. Representa muito, né? Tô em busca aí dessa marca histórica aí, que é ser o primeiro artilheiro aí da história da Série D. E se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir. Manuel só está atrás de Aleilson, jogador do Trem, que fez 36 gols. Os dois estarão jogando o Brasileirão novamente neste ano. Mas uma curiosidade sobre o novo atacante do Marcílio. Ele começou a carreira em 2007. Como volante no Camboriú. Sim, isso foi no início da minha carreira, né? Comecei aqui no Camboriú. Minha primeira passagem como profissional foi como volante. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo, me jogaram pra frente, graças a Deus, e tô até hoje aí. E no domingo, um grande público vai querer ver Manuel e os novos jogadores do Marcílio estrearem na Série D. Com a manutenção do treinador Emerson Cris e algumas mudanças no elenco, o Marcílio inicia no Brasileirão contra o São Joséense,
dentro do Gigantão das Avenidas. E o mais importante de tudo isso mesmo é a relação atleta com atleta, né? Aquilo que a gente fala tanto do entrosamento. Que daí você aproxima mais esse atleta com o outro e ele conhece mais as características de um com o outro. E essa ligação, essa relação que eles vão criando fortalece o nosso elenco. É fácil vir para o Marcílio, é um clube tradicional aqui de Santa Catarina, é um clube com massa, torcida grande, né? Então isso facilita muito para vir para cá. E como é que tá a expectativa aí para a estreia? O Gigantão deve receber um grande público e tem muita expectativa também para ver você jogar. Né? Sim, a expectativa é muito boa, né? Espero corresponder, né? A expectativa do clube, do professor, do staff todinho, da diretoria. Contamos com o apoio da torcida, que é fundamental, né? Principalmente nessa Série D. Importante é estar comparecendo em casa, principalmente. E se Deus quiser, a gente vai sair com um resultado positivo e eu, se Deus quiser, fazer meu golzinho, estrear bem. Tá aí, no Catarinense, o Kaká Oliveira pulou de paraquedas, porque o Marcílio Dias não caiu, permaneceu na elite do estadual. Vamos ver o que ele vai prometer agora para a Série D, para o time que está na Série D, se tiver um bom desempenho. Aguardo o próximo desafio. E vamos dar uma olhada no último catarinense, que também entra em campo pela Série D amanhã. No grupo A15, temos o Santa Catarina, que joga fora de casa contra o Cascavel. Essa aqui é a primeira rodada da Série B, jogo amanhã da Série D. Jogo amanhã às 4 horas da tarde, no Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná. O Santa Catarina que tem um desafio aí fora de casa e fecha essa rodada aí dos catarinenses na Série D, essa rodada de estreia. Volto aqui para o estúdio para conversar com você sobre essa rodada da Série D. Temos aí representantes catarinenses, desafios, como em todas as outras competições, mas o que a gente pode esperar desse campeonato para a temporada 2026? Olha, para mim, né, o Santa Catarina é que vem melhor, vamos dizer, encorpado, porque fez um bom campeonato catarinense. Marcílio Dias e o Joinville, o Marcílio Dias acabou escapando, né? O Joinville caiu para a segunda divisão do campeonato estadual, teve que reformular, mudou. O Santa Catarina não, manteve uma boa, vamos dizer, uma equipe já bem montada, né? E aí vai ter esse jogo difícil contra o Cascavel, mas sai na frente dos demais. E Jorge, o que a gente pode avaliar aí dos times catarinenses? Há uma grande expectativa, porque agora começam todas as competições aí, né? Série A, Série B, Série C e Série D, e a gente vai ter mais jogos de catarinenses, né? Mais jogos pra gente acompanhar, a gente ver como é que tá o desempenho deles. Eu acho que o principal incógnita é o Blumenau, que é o time que tá na segunda divisão do Catarinense, montou o seu time só pra Série D, já que não teve nenhuma competição anterior, e depois vai jogar de novo a Série B do Catarinense. Eu acho que essa é a grande incógnita. O Joinville a gente vai ver se vai conseguir reagir ou não ao tombo do estadual, a toda a problemática política que está vivendo lá o time do Joinville, como é que ele vai sair dessa situação. O Santa Catarina, como o Cláudio bem falou, é um time que está mais organizado, que já teve um bom desempenho na Copa do Brasil, avançou fases. E o Marcílio Dias é aquele time que a gente sempre espera alguma coisa e não te entrega nada. Eu acho que é mais ou menos essa que tem sido a tônica do Marcílio Dias nos últimos anos na Série D. A gente sempre esperou que o Marcílio fosse chegar na Série C primeiro que o Barra. O Barra já ganhou o Catarinense, já passou de divisão, foi campeão da Série D e já ultrapassou o próprio Marcílio Dias. Então acho que o Marcílio é essa... A gente sempre espera alguma coisa a mais, mas quase sempre não. Praticamente decepciona toda vez. Não, mas ele entregou o sabor da gente ver o Kaká Oliveira com muito medo antes de pular de paraquedas. Se o Marcílio subir, eu quero propor o desafio pro Kaká, eu quero que ele faça alguma coisa muito maluca. Eu quero que vocês podem cumprir o desafio juntos aí. Se a gente tiver uma verbinha, vamos mandar ele surfar em Nazaré. Nossa, olha aí, ó. O Kaká Oliveira, se estiver assistindo a gente, já tá ferrado com o próximo desafio. É verdade. Sérgio Badá, a gente falava sobre Série B. Série D é pedir demais pra acompanhar? Eu não sei o que o Cláudio e o Jorge fazem fora daqui do Clube da Bola, porque eles assistem A, B, C, D e quando tiver a E, pelo jeito vão acompanhar a E também, cara. Mas não tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer. Mas é legal, eu sou meio dos antigos, às vezes tem o pessoal gosta muito de futebol europeu, a Champions League eu assisto, Premier League, mas às vezes tem lá uma Série C perdida lá, eu gosto de assistir Série C também. Vou torcer muito pelos catarinenses, as duas são muito difíceis, eu já passou pelas duas tempestades aí, a série D e Série C, né? Vou torcer muito pelos catarinenses aí, acompanhar a distância, não prometo que vou, como o Cláudio e o Jorge, esses danadinhos aí que vão assistir todos os jogos, mas vou ficar torcendo pelos catarinenses
para que tenha um sucesso, para fortalecer ainda mais o futebol estadual. Ô, Badá, olha só, ontem a CBF tirou da gente a chance de ver um jogo de Série B na sexta-feira. Não tinha jogo da Série B na sexta-feira. Ficamos órfãos de Série B. Tive que ver o documentário. Olha só, teve que mudar a programação. Rafael Nieri, você tá de olho aí na Série C e D também ou só de olho no Criciúma na Série B? Sou do time do Badá aí também, não acompanho tanto assim, né, Série C e Série D, mas a gente faz uma projeção assim pelo que vimos do campeonato catarinense, né, dos times. Santa Catarina foi desses que estão disputando melhor, acho que é o que vai mais longe aí nessa competição. Talvez o Marcílio Dias agora com o Emerson Crise e tal, com todas as reformulações, também consiga chegar até uma situação melhor assim na Série D, mas é uma competição muito difícil, tanto a Série D, que agora tem mais clubes, quanto a Série C também, são duas competições bem difíceis, mas eu confesso que não costumo acompanhar muito não, Suzana. Tá aí, mas temos nossos catarinenses, vamos ficar de olho aí, torcer, o Badá diz que vai torcer, então vamos torcer pelos nossos catarinenses, pelo acesso, quem sabe eles alcançam vocês lá na Série A e na Série B, né? Vamos torcer para isso. A gente vai agora para um rápido intervalo, a nossa equipe continua aqui te esperando, daqui a pouquinho tem também o Momento Futsal com todos os destaques do futsal aqui em Santa Catarina. Não sai daí que a gente está te esperando.